Bom, continuando aí, né? E o que que esse protocolo da camada de transporte não oferece? Ele não oferece uma taxa de transmissão mínima. Então, o que que acontece? Ele não garante uma velocidade mínima, até porque ele verifica antes, apesar dele verificar, tentar manter vamos dizer assim, como ele tenta manter a estabilidade da rede, às vezes ele pode estar até transmitindo uma velocidade um pouco menor do que a rede suporta, justamente para não saturar a rede. Então ele não tem essa garantia de taxa de transmissão mínima. Outra coisa, ele não tem garantia contra atrasos na entrega do pacote. Então ele garante que o pacote vai chegar, mas não garante o tempo. Então não é, por exemplo, igual um serviço como o Sedex lá do Correios, que às vezes ele, por exemplo, quando você contrata lá o Sedex 10, ele garante que vai chegar até 10 horas da manhã no outro dia lá o pacote. Ele não tem esse tipo de garantia. Então que ele tem é mecanismos para garantir que esse pacote vai chegar, mas ele não garante o tempo de atraso. É claro que esse atraso não chega a ser infinito. Geralmente, depois de alguns minutos, ele reporta um erro que ele não conseguiu, vamos dizer assim, que ele não conseguiu transmitir o pacote. Mas algumas aplicações, por exemplo, precisam que eu transmita um pacote e esse pacote chegue ao destino em um tempo mínimo. Por exemplo, é uma aplicação, por exemplo, pode ser que ela exija que a partir do momento que eu transmito o pacote, ele demore no máximo é, 80 milissegundos para poder chegar lá no destino. Um exemplo de aplicação disso daí, que envolve, que necessita disso daí, são os jogos. Por exemplo, se eu dou um comando lá num jogo de luta lá online, que eu estou disputando online, e para poder, por exemplo, o meu personagem dar um golpe, e isso demora, por exemplo, 1 minuto para chegar lá no servidor, eu já perdi a luta completamente, né? Então, é, esse tipo de aplicação ela geralmente não usa o serviço TCP para isso. Bom, além do TCP, a gente tem os serviços UDP, né? Que esse, na verdade, é um protocolo de transporte mais simples, que ele praticamente não garante nada, tá certo? Então ele não tem garantia de ordem, não tem garantia de entrega, não tem garantia de integridade dos dados. A ideia é que você que passe a ser responsável por, é, vamos dizer assim, se você necessita de uma garantia específica, por exemplo, de ordem, você que na sua aplicação você tem que organizar sua mensagem de forma que você consiga obter a ordem ao final, tá certo? Então, na verdade, apesar de parecer que é um protocolo que não serve para nada, na verdade o que ele está fazendo é o seguinte: ele está dando mais responsabilidades para a aplicação, né? Então, quando alguém vai programar, vai construir um programa que usa o protocolo TP, ele não tem garantia nenhuma, mas na verdade o que, que acontece? Ele está, vamos dizer assim, assumindo mais o controle, né? E da mesma forma ele não tem controle de congestionamento. Ou seja, como ele não tem aquele controle de congestionamento, o UDP ele não está preocupado com a questão da estabilidade da rede, você pode simplesmente, por exemplo, na sua aplicação, você poderia saturar a rede se você quiser. Então, se você quiser mandar uma quantidade muito grande de dados, ele vai sempre transmitir, só que não existe aquela garantia de que ele vai chegar lá do outro lado, que eu vou ter, isso vai chegar sem problemas, né? E assim por diante. Isso tem algumas aplicações que acabam usando isso, né? Por exemplo, as aplicações em tempo real. O que eu estava falando agora mesmo do jogo online é um típico exemplo, é um exemplo típico disso daí. Então, por exemplo, se eu apertar um botão para dar um golpe para tentar vencer o oponente, eu preciso que esse golpe, esse comando chegue o mais rápido possível no outro computador, né? Agora, o que que acontece? Se esse comando não chegar, o máximo que vai acontecer, eu vou ficar frustrado porque eu vou perder a luta. Mas essa é uma falha que não vai gerar tantos problemas, né? Apesar de gerar uma frustração no usuário, por exemplo, se de cada 100 golpes ele perder um golpe, isso não é problema,
né? Às vezes pode ficar até aparentando que foi uma falha minha, eu não pressionei o botão no tempo exato, né? Então, o que pode acontecer é uma situação que no caso, eu tenho uma tolerância para esse tipo de falha. Nesse caso, o, o UDP ele é um mecanismo melhor para você poder transmitir essa informação. Outro exemplo é quando você está transmitindo ou áudio ou vídeo pela internet, né? Então, por exemplo, se você tem lá um show ao vivo, por exemplo, né, e você está transmitindo o vídeo desse show ao vivo pela internet, geralmente utiliza-se o UDP para essa transmissão. Então, o que, que ele vai fazer? Porque o que ele vai fazer vai transmitir. Aí, se ocorrer uma falha na transmissão, o que provavelmente o usuário vai perceber vai ser algum engasgo ou no áudio ou na imagem. É semelhante quando você tem um DVD arranhado, tá certo?